Olá, alunos! Vamos falar agora a respeito dos prismas, tudo bem? Aí nos vídeos anteriores, tá, pessoal, eu estava falando de poliedros, tá? E todas aquelas informações que eu estava falando de poliedros para vocês é para que a gente chegasse aqui de fato no estudo dos prismas, certo? Bom, professor, o que vem a ser esses prismas, tá? Entre os poliedros mais conhecidos, tá, pessoal, nós vamos destacar aqui então os prismas. Pessoal, então percebam que quando eu falo de prismas, eu estou falando de um poliedro, certinho? Muito bem. Pessoal, esses prismas, eles são sólidos, né, geométricos, muito importantes, e nós vamos destacar aqui agora, né, com mais detalhes, as suas características, tudo bem? Vamos lá. Professor, como é que eu consigo um prisma? Como é que eu obtenho um prisma? Matematicamente falando, como é que surge um prisma? Bom, pessoal, considere uma região poligonal, tá? Como aqui, por exemplo, né, a região poligonal formada pelos pontos A, B, C, D e E, contida em um plano alfa. Como assim, pessoal? Vamos imaginar que nós temos aqui um plano alfa, certo? E nesse plano alfa nós vamos ter o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E, beleza? Pessoal, percebam que esses pontos A, B, C, D e E, eles vão formar aqui para nós, tá, um pentágono, tá? E esse pentágono está aqui no nosso plano alfa, beleza? Muito bem. Bom, pessoal, escolha um ponto A' até qualquer, não pertencente ao plano alfa, beleza? Bom, beleza. Pelo ponto A', tá, pessoal, trace o plano beta paralelo ao plano alfa. Pessoal, vejam que o ponto A' é esse carinha aqui, certo? Esse aqui é o ponto A', e ele não está contido no plano alfa, ok? Bom, pessoal, pelo ponto A', eu estou passando aqui, então, o meu plano beta. Maravilha? Muito bem. Bom, pessoal, agora, pelos demais pontos B, C, D e E, tá, pessoal, lá do nosso plano alfa, certo? Trace retas paralelas às retas A', tá, pessoal? Que cortam o plano B nos pontos B', C', D' e E'. Essas retas, tá, são paralelas entre si. Bom, pessoal, então vejam bem. Você tem aqui um plano alfa, certo? Nesse plano alfa você colocou ali 5 pontos, de forma que você formou um pentágono, certinho? Beleza. Bom, fora desse plano alfa, você colocou um ponto A', certo? E por este ponto A' você passou um plano beta. Muito bem, galera. Agora, paralelo ao A', certo, galera? Vamos fazer aqui de novo. Pessoal, paralelo ao A e ao A', nós vamos passar agora, pessoal, várias retas, tá, pessoal? De forma que essas retas, elas vão estar justamente em cima desses segmentos de reta aqui, tá, pessoal? Que formam esse pentágono no plano alfa. Bom, galera, quando eu passar aqui esses segmentos de reta atingindo tanto o plano alfa quanto o plano beta, eu vou ter aqui então, ó, o meu famoso prisma, certinho? Bom, pessoal, toda essa linguagem matemática às vezes pode até confundir a gente, né? Mas a ideia que eu tenho para falar para vocês é que o prisma, tá, pessoal? Eles são, né, objetos, né, espaciais, são sólidos geométricos, tá? Que se parecem com caixinhas, certo? Muito bem. Tá, pessoal? Essa é a ideia mais básica que eu tenho para passar para vocês a respeito dos nossos prismas, certo? Se você observar bem aqui, pessoal, olha, nessa figura aqui, ó, observem que um prisma, ele vai ser ali um sólido geométrico, tá, pessoal? Composto por duas bases. Uma base que eu vou chamar de base inferior e uma base que eu vou chamar aqui de base superior. Percebam, pessoal, que a base inferior é a que está contida no plano alfa e que a base superior é a base que está contida aqui no nosso plano beta, certinho? E o nosso prisma, tá, pessoal, ele vai ter aqui, ó, faces laterais. Observem que isso aqui tudo, pessoal, serão faces laterais. Pessoal, em um prisma, as faces laterais, certo? Essas faces aqui, tá, pessoal, que estão contidas entre um plano e outro, são sempre retângulos, tá, pessoal? Ou melhor, são sempre paralelogramos, beleza? Então vejam, pessoal, que quando eu falo de prisma, eu estou falando de um sólido geométrico, tá, pessoal? Que vai ter uma base inferior e uma base superior, certinho? E nós vamos ter aqui faces laterais que vão ser paralelogramos, correto? Muito bem. Bom, pessoal, nós temos dois tipos de prismas, tá? Os prismas retos, tá? E os prismas oblíquos. Bom, pessoal, o que são esses prismas retos, tá, galera? Prisma reto é quando as arestas laterais são perpendiculares às bases, ou seja, formam ângulos de 90 graus. Então percebam que isso aqui, pessoal, é um prisma reto. Olha só, a base inferior, a base superior, e nós vamos ter aqui, tá, pessoal, as laterais, certo? Vão formar aqui, ó, com a base inferior e também com a base superior,
ângulos de 90 graus, tá, pessoal? Beleza? Já nos prismas oblíquos, tá, pessoal? Vejam bem, você tem aqui um prisma oblíquo e as faces laterais, pessoal, não formam aqui com a base inferior e com a base superior, tá, ângulos de 90 graus. Vocês podem perceber aqui, né? É como se esse negócio ele tivesse um pouco inclinado, é como se ele tivesse deitado. É como não, né? Ele está inclinado, ele está deitado. Então vejam, pessoal, que quando eu falo de um prisma oblíquo, tá, quer dizer que as laterais não vão formar aqui com a base inferior ou com a base superior, tá, pessoal? Ângulos de 90 graus, beleza? Bom, pessoal, o mais interessante pra gente é estudar os prismas, tá, pessoal? Os prismas retos. A gente quase não vai abordar aqui, né, nos nossos estudos prismas oblíquos, tudo bem? Mas eles também são sólidos bastante interessantes, ok?